inicia. Gente, vou dar uma introdução rapidinha aqui. Eu sou a Sheila aqui da X-Platform, a gente está fazendo esse evento hoje em parceria com a Abra Inc. X-Platform faz parte da Senior Sistemas. O Kleber vai falar um pouquinho melhor para vocês sobre esse evento. Antes da gente começar, para a gente ter uma boa experiência, todo mundo, queria pedir para que quem não for apresentar, só manter o seu microfone fechado e a câmera fechada para a gente não ter nenhum tipo de interferência de conexão aqui também. Então, depois que o pessoal fazer isso, Kleber, é contigo. E antecipadamente já agradeço a participação de todos vocês. É um prazer conversar com vocês e trazer um pouquinho de transformação digital aí para o dia a dia de cada um. Muito bem, Sheila. Obrigado. O pessoal está chegando, tá? Ó, tá, gente. Sheila, vai admitindo aí que tá entrando gente aqui. Que legal, que bom, pessoal. Fico muito feliz aí. É um prazer aqui recebê-los, tá? Eu sou Kleber Francischini, eu sou Head de Produtos aqui do segmento de construção e foi um prazer, assim, junto com que o Renato abraçou essa causa aí também, da Abrainc, pela nossa parceria. A gente acha muito importante esse processo de transformação digital nas construtoras. Eu já cansei de ficar ouvindo que o setor é um do menos digitalizado do país. A gente tem que virar essa página, tá? E o que a gente vai trazer aqui é exatamente o que pode ajudar vocês a digitalizarem cada vez mais esse processo. A Senior vem focando em soluções, vem trazendo para o mercado soluções que podem potencializar essa digitalização. Então, por favor, nos ajude a virar essa página que o setor da construção é o menos digitalizado aí do Brasil. Já era, né, Renata, esse discurso, já não cabe mais. Então, ferramentas a gente tem possibilidade de transformar os processos da empresa. Está aqui a Fabiana, agradeço a Tarraf aí por nos trazer esse case e mostrar como eles vêm enfrentando esse desafio e vêm digitalizando esse processo com grandes ganhos, vai ser muito bacana, tá? Aqui a gente vai trazer na prática aqui, nós estamos com um especialista aqui, que é o Christian, que vai apresentar na prática para vocês essa ferramenta, como que vocês podem utilizá-la para transformar os seus processos, tá? E, Renato, agradeço a parceria, agradeço por ter se engajado também nessa missão nossa aí, nada melhor que a Abra Inc., que é a principal associação aí do país, levar isso aí também para frente junto com a gente. Conto muito com vocês e fica aí para você dar as boas-vindas, pessoal. Muito obrigado, Kleber, muito obrigado, Sheila, muito obrigado a todos. Estou muito feliz aí dessa iniciativa aí, dessa parceria entre a Abra Inc. e Senior. A gente está aí já nesse ano de parceria. Acho que nada melhor do que falar aí, né, para o nosso associado, para todas as empresas que estão vendo sobre transformação digital. A Abra Inc. tem uma associação que está agora com 70 associados em todo o Brasil. E a questão da digitalização e da transformação digital, Kleber, eu acho que a pandemia foi a grande coisa que nos sacudiu como setor e fez a gente começar a pensar nisso e evoluiu muito. Acho que a pandemia foi o grande, quando ali a gente conseguiu manter a construção como atividade essencial, o setor performou bem naquele período e o que salvou a gente muito foi a transformação digital, porque os estandes estavam fechados, os cartórios estavam com uma operação diferente, e isso que mobilizou a gente aí a romper barreiras que não eram rompidas há muito tempo. Mas para ele tem que ter plataformas, tem que ter tecnologia, e aí temos que, por isso, tem que ter parceiros que tratam isso como aqui. Nada como a Senior, né, que possui o Mega, possui outras soluções muito importantes, que é o que dão realmente a plataforma tecnológica para que a gente possa levar a solução e a transformação. E agora vai ser também levado aí, mostrar um case real de um associado nosso, a Tarraf, né, uma empresa aí de São José do Rio Preto, uma empresa muito grande também, uma empresa muito importante no interior, e que está fazendo aí, acho que fez uso aí, né, até um pouco da nossa parceria, reuniões que a gente faz periodicamente. Então, acho que é bem legal aí mostrar esse caso prático, e a gente fica muito feliz de apoiar essa e outras iniciativas aí, acho que não só da transformação, da digitalização, porque a gente precisa ter um setor cada vez mais produtivo, né? Eu falo, acho que a transformação digital é um braço só da produtividade, que isso a gente está tentando brigar. A gente cresceu na produtividade, mas ainda menos que os outros setores. Acho que até a transformação digital avançou, mas a gente precisa avançar também em outros braços. E o que salva a gente, o que é nosso parceiro aí é a tecnologia, e são vocês, empresas como a Senior, né, que realmente aí é a nossa grande aliada para dar aí os diferenciais aí de tecnologia ao longo do tempo. Então, aí espero que a gente tenha uma grande reunião e que esse case aí pode ser um multiplicador aí para todos.
Ótimo, Renato, obrigado. É isso aí. Acho que a nossa missão aqui é apoiar vocês nisso. Sem mais delongas aqui, eu vou deixar com o Christian, que vai dar uma aula aí para a gente de toda a plataforma que a gente tem hoje, né? Depois a Fabiana vai entrar com o case e ao final, pessoal, vocês vão estar livres para perguntas aí. Se vocês tiverem que ficar até amanhã aqui falando sobre plataforma, nós vamos ficar, tá? Enquanto vocês estiverem aí, nós vamos ficar aqui. Então, tá bom, Sheila? Então, vamos lá. Renato também não tem mais agenda hoje, vai ficar só aqui para a gente atendê-los. Vamos lá, pessoal, otimizando o tempo. Christian, é contigo, dá seu show aí. Vamos estar nos bastidores aqui. Bom dia, pessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer aí todo o pessoal da Abrainc aí, na parceria junto com a Sênior, está organizando esse evento aqui, trazendo pessoal aí para falar um pouquinho sobre transformação digital, sobre as novas tecnologias. Agradeço também a Tarraf, que se comprometeu aí em trazer também algumas informações para compartilhar com o pessoal. Quero agradecer a todos vocês que estão aqui presentes hoje para estar batendo um papo com a gente, trazendo aí um pouquinho também da realidade de vocês, com as dúvidas aí no chat. Depois a gente vai ter um momento aí para trocar uma ideia, entender o cenário de cada um de vocês, tá? E eu vou compartilhar com vocês aqui, então, a minha tela, para a gente começar a estar falando um pouquinho aqui sobre transformação digital e como a Sênior pode estar colaborando com vocês em relação a isso, tá? Então, como o Kleber já introduziu, eu me chamo Christian, eu sou especialista técnico de plataformas digitais aqui da unidade da X-Platform. A X-Platform é uma unidade de negócios do Grupo Sênior, tá? Então, a gente trabalha com um time 100% focado aqui em levar fomentar a transformação digital, fomentar essa questão de novas plataformas digitais, que eu vou estar passando um pouquinho no detalhe aqui com vocês, tá? Durante a apresentação eu não vou estar visualizando a tela, tá? Uma questão de limitação aqui mesmo do PPT, mas eu peço que vocês vão registrando as dúvidas ali no chat e depois a gente abre um momento para estar batendo um papo em relação a essas questões, tá bom? Quero reforçar o pedido já que a Sheila fez na introdução ali, para que, enquanto a gente estiver apresentando aqui, as câmeras e os microfones fiquem desligados para a gente conseguir ter uma experiência agradável aí para todos, tá bom? Bom, antes de falar um pouquinho sobre plataformas e tudo mais, eu quero trazer uma introdução para vocês relacionada ao momento que a gente vive no mundo, né? A gente vive hoje no mundo onde o mais ágil é o que vence, né? A gente tem passado por vários cenários aí bastante complexos, né? A gente tem visto grandes volatilidades no mundo, teve casos de pandemia, guerras, eleições aí, inflação alta, que trouxe uma dinâmica bem diferente para o mundo, uma taxa de juros elevada, algo que trouxe uma questão que as empresas precisam ser cada vez mais ágeis, cada vez mais competitivas, e a gente às vezes não tem muito tempo para fazer isso, tá? Mas quando a gente fala de agilidade, tá? A gente não está falando propriamente dito de ser o mais rápido, de ser o mais veloz, tá? Quando a gente fala de agilidade, a gente costuma falar de adaptabilidade, porque não é o que sai na frente que vai ganhar essa corrida, né? A gente costuma até brincar aqui, fazer uma brincadeira com o próprio camaleão, né? Considerando ele como um dos animais mais ágeis que a gente tem de conhecimento. Por quê? Porque ele se adapta facilmente a vários cenários, tá? E quando a gente fala no modelo de hoje, do modelo que a gente vive no mundo, a gente está falando de ser cada vez mais adaptável, né? E, com base nessa questão, a tecnologia ela vive um grande dilema, onde ela precisa estar atuando em dois mundos completamente distintos que parecem que brigam, de certa forma, um com o outro, né? De um lado, a gente tem a tecnologia nos ajudando em questões de compliance, governança, sustentabilidade, onde a gente espera uma estabilidade muito grande, né, da tecnologia, onde ela tem que ser muito confiável, e do outro lado a gente vive uma questão
mais de velocidade, de agilidade, com inteligência artificial, indústria 4.0, essa questão de inteligência artificial tem realmente causado um boom aí no mercado de tecnologia, feito várias empresas repensar o modelo de negócio, e a gente precisa, então, estar atuando nesses dois mundos ali, equilibrando esses dois pratos, digamos assim, para que a gente consiga estar atendendo os cenários propostos aí que o mercado pede, né? Falando um pouco ainda em relação a essa questão, né, eu trago aqui um dado interessante para vocês, né, para vocês verem como essa questão tem mudado cada vez mais, né. A gente tem aí alguns exemplos de plataforma que aqui eu trago o tempo, né, em meses que elas levaram para alcançar a quantidade de 100 milhões de usuários, né. Então a gente vê aí que ao longo do tempo essas plataformas elas se tornaram cada vez mais rápidas no momento de aquisição de usuários, e a gente tem aí o ChatGPT causando um boom bem grande no mercado, que em 2 meses ele já chegou nessa marca de 100 milhões de usuários, né? E como que a gente consegue, né? Como que a gente consegue trazer isso para o nosso dia a dia? Como que a gente consegue pegar todas essas tecnologias novas que vão surgindo e, digamos, separar o que é, às vezes, é um pouco de barulho no mercado e o que realmente é algo que pode gerar valor, que pode trazer negócios para a gente, né? Então, pensando em todo esse contexto, né, surge aí as plataformas digitais, né? E eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a evolução dessas plataformas, né? Então, lá nos primórdios a gente tinha o modelo de primeira plataforma, onde a gente tinha os mainframes, que eram aqueles computadores de servidor mesmo, que trabalhavam dentro de uma estrutura de uma empresa, e a gente tinha vários terminais, né? Ali a gente estava criando o primeiro conceito de plataforma, tá? Uma evolução desse conceito, né, surgiu com a questão da internet, aonde a gente teve as primeiras redes de internet, né, quando a gente já começou a trabalhar também com outras soluções no modelo client-servidor, né, e com a questão do cloud e o cenário que a gente vive hoje em dia, a mobilidade e tudo mais, a gente fala do modelo de terceira plataforma. Esse é o cenário que a gente vive hoje, tá? Então, a gente vive a terceira geração de plataformas tecnológicas, tá? E diante desse contexto, né, o que a Sênior tem pensado em relação a tudo isso, né? A Sênior já é tradicionalmente conhecida como uma empresa que leva a tecnologia para o mercado, que leva a tecnologia para a gestão, é uma empresa que o mercado espera que ela seja inovadora em todos esses sentidos, e a gente não pode ficar de fora dessas evoluções de plataforma. Então, com isso surge a X-Platform, que é uma plataforma que contempla ferramentas, né, um conjunto de ferramentas com foco na transformação digital, tá? Essas ferramentas, eu vou estar apresentando algumas delas aqui, um pouquinho no detalhe para vocês, no decorrer desse nosso encontro, tá? Mas ali a gente tem a possibilidade de estar construindo novas ferramentas, novas tecnologias com base nessas ferramentas, né? Então, a gente não depende mais tanto de programadores, não depende mais tanto da própria software house, né? A ideia é que o mercado utilize as plataformas e não fique dependendo sempre da Sênior quando ele quer fazer uma alteração em algum modelo que ele tem utilizado de tecnologia, enfim. A ideia é levar a automação e mais flexibilidade para cada modelo de negócio, para cada modelo de cliente, tá? Então, já é uma solução que já está 100% cloud, né? Uma plataforma que ela já trabalha diretamente dentro do da cloud, então a gente acessa essa ferramenta em qualquer lugar, a gente consegue estar fazendo atuações ali, interagindo com ela em qualquer ambiente, seja no smartphone, seja no tablet, enfim. A ideia é a gente ter essa autonomia e ter a tecnologia em qualquer local que a gente precise, tá?
E o que que a gente contempla ali um pouquinho dessas ferramentas na plataforma, tá? Então, a gente vai ter ali o BPM, que é uma ferramenta para a gente digitalizar os nossos processos, né? A gente sabe que mesmo que os processos estejam bem estruturados dentro da empresa, né? O fato deles serem centralizados em pessoas, a gente sabe que isso pode causar imprevistos, confusões, esquecimentos, e é a partir desse momento que a gestão do processo, né, começa a se tornar um gargalo para as pessoas, a gente começa a ter a necessidade de trazer aí uma tecnologia para a gente controlar essas questões, tá? E o BPM, ele é uma ferramenta que vai facilitar tanto nessa questão de controle, como a gente ter uma gestão mais facilitada de aprovações, a gente ter uma rastreabilidade dos processos que têm acontecido dentro da nossa empresa, a gente conseguir gerar indicadores desses processos e também a gente ter a possibilidade de interagir com várias tecnologias diferentes dentro de um mesmo formulário ou mesmo de um fluxo de trabalho. A gente sabe que, às vezes, dentro de um processo que a empresa tem lá no seu dia a dia, ou alguma necessidade, ela quer interagir com várias tecnologias diferentes, como, por exemplo, um ERP, um sistema de CRM, uma solução de RH, ou até mesmo ela quer se conectar diretamente num sistema de um fornecedor que seja parceiro, de um cliente que seja parceiro, e a gente tem aí o BPM como uma ferramenta que auxilia muito nessa jornada de forma facilitada, tá? Então, a ideia é a gente construir realmente os nossos processos aqui dentro, né, tudo através de componentes visuais e a possibilidade de também ah, poder integrar com qualquer solução aí de mercado, com qualquer sistema de RP ou até mesmo com qualquer sistema de CRM, tá? Bom, além do BPM, a gente vai ter uma solução de GED, tá? Para a gente gerenciar documentos digitais. Então, é uma ferramenta onde a gente consegue armazenar documentos, contratos, políticas da empresa, enfim, documentos no geral, né? A gente sabe aí até com a questão do advento aí da LGPD, os documentos da empresa precisam estar seguros, esses documentos eles podem conter informações sensíveis, eles podem conter dados que não podem vazar, enfim, e a ferramenta, a tecnologia que tem ajudado na questão de controle de versionamento, toda a questão de segurança, né? A gente consegue definir quais são os usuários que vão ter permissão para poder acessar um determinado documento, para poder fazer download desse documento para a máquina, ou até mesmo já pegar esse documento e encaminhar para uma solução de assinatura eletrônica, né? Que também é uma solução que a gente tem aqui dentro do nosso hub de ferramentas, tá? Então, a gente chama ela de Sign aqui dentro da nossa plataforma, né? É uma ferramenta que já está 100% integrada ao nosso GED e também ao nosso BPM, né? Então, quando a gente está construindo um processo de trabalho, se lá em uma determinada etapa eu preciso armazenar um determinado documento, né? Todos os documentos que transitam ali no anexo desse formulário do processo, a gente já vai organizando eles de forma automática dentro da ferramenta, sem depender que um recurso humano precise fazer download do documento para a máquina, armazenar num servidor em cloud, ou até mesmo imprima o documento para guardar numa pastinha, num arquivo físico, né? Que ainda a gente se depara com cenários como esse ainda no mercado, e a ferramenta está as ferramentas estão aí para colaborar nesse tipo de questão, tá? Essa solução é uma solução completamente agnóstica também à nossa plataforma, então vocês conseguem facilmente integrar com o sistema de gestão que vocês tenham, por exemplo. Eu quero ter um botão lá no meu RP que eu vou clicar, ele vai armazenar um documento diretamente no GED, e além de ele armazenar, eu quero que ele vá para um envelope de assinatura. A gente já tem aí a ferramenta do Sign atendendo esses cenários, a gente já tem ela também embarcada
em vários produtos da Senior, né? Um exemplo que eu gosto de citar bastante aqui nesse caso é a própria Colab, que é, para quem ainda não teve a oportunidade de conhecer, é uma ferramenta que resolve essa questão da jornada de admissão digital de colaboradores. Então, quando a gente vai fazer a assinatura de um contrato de trabalho desse colaborador, a gente já não imprime mais o papel, a gente já encaminha diretamente aqui através da ferramenta de Sign, tá? Então, a gente tem aí. Christian, você está no mudo, Christian. Aí, Opa, pronto. vocês estão me ouvindo? Obrigado, Kleber. Perdeu muito conteúdo ou foi Não, só não, foi só agora, só agora. Foi só agora? Beleza. Bom, como eu vinha comentando, né, a ideia é a gente não ter mais a necessidade de ficar imprimindo papéis e documentos, tudo mais, a gente já utilizar aqui soluções como essa para estar coletando as assinaturas. Essas assinaturas já estão todas amparadas juridicamente, né? A gente tem já dentro da própria ferramenta a possibilidade de colocar prazos, de habilitar coletas de geolocalização, enfim, né? E gerar também um ambiente integrado com outras soluções de mercado, não somente preso, né, dentro das questões das tecnologias da própria Sênior. Bom, a gente também tem dentro da nossa plataforma uma ferramenta para construção de bot, tá? Então a ideia é a gente construir assistentes virtuais de forma personalizada aqui dentro da plataforma. Esses bots a gente pode estar embarcando no nosso site, a gente pode estar embarcando dentro de uma página de algum evento de lançamento que a gente quer fazer para que o público já interaja. A gente consegue ter esse bot sendo chamado diretamente por um número de WhatsApp, né? A ideia é a gente realmente otimizar recurso humano através de um assistente virtual e você consegue estar construindo o seu próprio bot, o seu próprio assistente virtual, sem programar nenhuma linha de código, tá? A ideia é justamente essa, a gente ter uma ferramenta de fácil manuseio para que usuários de próprio negócio, né, consigam estar construindo seus assistentes virtuais, né? A gente mapeia toda a construção de diálogo, todas as mensagens que a gente pode interagir com o bot, a gente já configura as respostas para que o bot leve ao usuário, tá? A questão do bot, a gente gosta sempre de enfatizar a questão dele já interagir também com APIs para buscar informações, tá? Então, a gente consegue hoje ter um usuário que envia uma pergunta para um assistente virtual, né, que vai fazer uma chamada de API para buscar uma informação que está lá dentro de um determinado sistema que a empresa utiliza, como, por exemplo, um sistema de RP, um sistema de HCM, um CRM, enfim, a gente consegue fazer perguntas bem personalizadas, né, para que o usuário consiga ter ali uma interação e uma informação bem. Christian, sumiu de novo. Fechou de novo. Provavelmente o que deve estar acontecendo é que o pessoal clica no ativar o mudo de todos ali quando está admitindo. Deixa eu ver se eu consigo tirar essa configuração, tá? Vocês me dão Já um voltou, minutinho. pode seguir, cara. Pode É? seguir. Tranquilo. Isso, bora lá. Beleza. Bom, então, como eu vinha comentando, né, a ideia é o bot conseguir já interagir com sistemas e trazer informações, né, que estão, às vezes, lá dentro de um determinado RP, de um determinado sistema, já na palma da mão do usuário. Então, se eu quero saber, às vezes, como está o orçamento de um determinado empreendimento que eu estou construindo, né? Se eu quero saber como é que está a questão de prazos e de exames periódicos que eu tenho para fazer com o meu time de campo e tudo mais, eu consigo enviar uma pergunta dessa para um bot construído aqui dentro da plataforma, ele vai lá dentro do sistema, coleta esse tipo de resposta e traz para o bot, né? Gerando muito mais agilidade
e autonomia aí no dia a dia do pessoal que interage aí com os sistemas, tá bom? Bom, a gente também tem uma ferramenta de analytics, tá? A ideia é essa ferramenta, né, complementar toda a jornada das demais que a gente vinha apresentando previamente. Então, a gente constrói lá, às vezes, vários processos de trabalho dentro do BPM, a gente constrói vários assistentes virtuais dentro da nossa fábrica de bot e a gente quer gerar indicadores, né? A gente quer entender como que essas ferramentas estão sendo utilizadas, ou até mesmo a gente quer gerar relatórios mais personalizados, né? Então, a ideia é a gente eliminar planilhas, e-mails com PDFs ali que o usuário de negócio ou um gestor de uma determinada equipe, de uma determinada obra, dependa de muito tempo para fazer uma análise de uma determinada informação. Então, com o Analytics, a gente consegue construir esse tipo de relatórios gráficos, assim, parecido como vocês estão vendo na tela, né? De forma fácil e sem precisar ficar codificando, desenvolvendo ou dependendo de uma mão de obra mais específica, tá? Então, ele também interage através de APIs, então se a gente quiser construir relatórios aqui, né, e trazer dados que estão agnósticos à plataforma, né, que estão fora da plataforma, a gente também consegue, né, ele já está 100% integrado ao nosso gerador de páginas, então na mesma página que eu crio para o meu usuário lá dentro da plataforma, eu consigo trazer indicadores de diversas soluções diferentes, né? Então ali eu consigo trazer indicadores de recursos humanos, indicadores de uma determinada obra, de uma determinada regional, enfim. A gente consegue, né, trazer ali para dentro da plataforma como se ele estivesse utilizando várias tecnologias diferentes centralizadas em um único ambiente, tá? E o mais interessante é que você vai conseguir personalizar isso bem a nível de usuário mesmo, de colaborador. Então, você consegue para cada colaborador, para cada cargo, para cada necessidade que tu tem dentro da empresa, tu consegue montar, né, uma visão diferenciada, né, de forma bem rápida e ágil e tá liberando aí para os usuários das pontas essa autonomia aí com a plataforma, tá? E conectando, né, compilando tudo isso, né, a gente costuma falar aqui da questão que a X-Platform vem justamente para atender o modelo EBC, que é o Enterprise Business Capability, tá? Então, a ideia é a gente conectar todas as nossas capabilities, todas as nossas capacidades que a gente tem dentro da empresa, né? O nosso setor de RH, a nossa área de CRM, vendas, né? A nossa área de operação, enfim, serviços financeiros, parceiros, clientes. A ideia é a gente conectar tudo isso dentro de uma plataforma, né? E a gente conseguir interagir com essas soluções como se a gente estivesse realmente centralizando tudo dentro da mesma tecnologia. Então, quando eu abro lá a plataforma, já não faz mais diferença se eu estou usando ali o RP XPTO ou se eu estou utilizando o RH da empresa qualquer lá, enfim, se eu estou usando o sistema da Senior ou não, né? Ou se se esse dado se a informação que está transitando ali é uma informação que está, às vezes, só lá na ponta num parceiro, num cliente, você já consegue plugar tudo isso dentro de um mesmo ambiente, né? E com base nesses plugins, né, você reaproveitar ali para incrementar a jornada de cada uma dessas questões, personalizar esse ambiente de uma forma bem aderente à tua realidade, ao teu modelo de negócio, à tua necessidade, que a gente sabe que é muito particular de empresa para empresa, né, de segmento para segmento, né? Então a gente faz incrementos ali com novos processos de BPM, novos assistentes virtuais, que, de novo, vai estar plugado dentro da plataforma e interagindo com todas essas capabilities que a gente exemplifica aqui, que estão centralizadas no mesmo ambiente, tá?
E para facilitar também essa jornada de um ambiente 100% integrado, para a gente ter aí também uma facilidade de ter né, uma adaptabilidade bem rápida, como eu estava comentando lá no começo, né? A gente não depender tanto de uma fábrica de software para estar integrando o meu sistema de RH com o meu CRM, a gente tem ali por baixo da X-Platform dando suporte o Connect, que é uma ferramenta para a gente construir integrações entre sistemas, né, de mercado de uma forma, né, bem ágil, bem produtiva, sem depender também de muito desenvolvimento ou conhecimento técnico para isso. Bom? Bom, mas enfim, né? Pensando em tudo isso, né? Toda essa questão, como que a gente pode começar essa jornada de transformação digital? Então, trazendo, né, essa questão de sabendo que é muito comum as empresas olharem para o mercado, verem, assistirem muitas tecnologias, conhecerem muitas coisas diferentes, muitas possibilidades aí nesse cenário. A gente preparou um material aqui para vocês também, um e-book, tá? Com um passo a passo de como vocês começarem essa questão da transformação digital, tá? Lá vocês vão encontrar conteúdos sobre a mudança de cultura, né? Para a gente planejar com calma, para poder depois executar rapidamente essa mudança, a gente pensar toda a questão de gestão de tempo, conhecer um pouco mais a fundo esse conceito de terceira plataforma, né, sobre como que o mercado está se posicionando, o que isso impacta ou não no nosso dia a dia, toda a questão da cultura data-driven, né, que é algo extremamente importante para a gente conseguir promover a transformação digital na nossa empresa, porque não é simplesmente tu tirar do papel e levar para o físico, tu tirar da planilha e levar para o digital, né? A ideia é a gente transformar realmente como a gente pensa os nossos processos, e toda essa questão de ser orientado a dados é algo que vai realmente puxar toda essa questão de simplificar os processos de vocês e também se tornar cada vez mais digital, cada vez mais sustentável e otimizar recursos, tá? Eu vou deixar o link para vocês terem acesso a esse e-book aqui no chat, tá? Já vou aproveitar aqui a deixa. E aí vocês já vão poder começar a, a, a interagir um pouquinho com esse e-book e levar ali também um pouquinho de como vocês podem começar esse passo a passo ali, se às vezes você está do zero, né? Não sabe por onde começar, a gente tem aí um material que vai ajudar vocês em relação a isso. Beleza? Deixei já no chat ali, e agora eu vou trazer um pouquinho só de empresas que já estão acelerando a transformação digital, tá? Vou deixar essa parte um pouco mais ali para o pessoal da Tarraf trazer aqui para vocês. Eles prepararam um conteúdo bem bacana, tá? Eu trouxe aqui só dois casos bem simples para que vocês conheçam um pouquinho de como a gente tem apoiado o mercado. Tá? E um caso aqui que a gente gosta de trazer é o caso da Thyssen, tá? Eles criaram lá um assistente virtual para solicitação de benefícios, tá? Então, eles criaram esse bot mesmo, foi criado pelo próprio time da Thyssen, não dependeu da Senior, não dependeu de fábricas de software para construir isso lá para eles. E esse bot, né, é uma ferramenta que gerou lá, em média, 80 horas de produtividade no mês para o time de benefícios da Thyssen. Por quê? Porque eles tinham um problema que cada vez que um colaborador queria entender um pouco mais sobre empréstimos consignados, sobre auxílio educação, as políticas da empresa, né? Eles dependiam de estar solicitando essa questão para um recurso humano. E a Thyssen pegou essas dúvidas, essas políticas e levou para o bot. Esse bot já interage também com o processo de BPM, tá? Então,
Christian, Ficou mudo, pessoal. ativar de novo. Christian, tá no mudo? Opa, estão me ouvindo Pronto, agora, né? vai lá. Beleza. Então, ali já diretamente do próprio bot, né, o colaborador da Thyssen já consegue tirar todas as dúvidas sobre a política de empréstimo consignado, de auxílio à educação da empresa, e através do próprio assistente virtual, ele já consegue iniciar uma solicitação, né? E essa solicitação de atendimento, por baixo do pano, né, que a gente costuma falar, está sendo chamado, né, a ferramenta de BPM. Né? Então, essas solicitações que o colaborador inicia no bot, cai lá no BPM, e o atendimento por parte do time de benefícios já está todo digital. E como ele está todo digital, a gente já armazena essas informações, a gente já consegue gerar indicadores, a gente já consegue rastrear tudo o que aconteceu, né? E a gente já consegue ter uma experiência digital aí com a tecnologia levando bastante benefícios aí. E, né, o próprio Thyssen trouxe aí para a gente essa medição de 80 horas de produtividade no mês, só com esse bot aqui de benefícios, tá? Então, imagina quando a gente começa a ampliar essa cultura, né, do próprio colaborador entender que ele não precisa mais perguntar as questões que ele tinha lá sempre para um profissional, ele já pode estar interagindo com a tecnologia e tendo essa jornada aí de forma mais facilitada. Tá? Bom, aqui também a gente tem alguns clientes aí que já estão utilizando as nossas ferramentas, tá? Só para que vocês entendam um pouquinho de como a Senior tem ajudado essas empresas, tá? Então, a gente já tem aí vários nomes utilizando o BPM, o bot, né, as nossas ferramentas de analytics, o Sign, enfim, tá? São clientes aí, figurinhas do mercado que são parceiros aqui da Senior e também já começaram aí fazer a sua transformação digital, tá? Depois a Tarraf vai trazer um caso aí bem bacana para vocês, tá? Mas antes disso, eu queria mostrar para vocês um caso prático de uso das nossas ferramentas, tá? Porque PPT aceita tudo, né? Então, tudo que eu mostrei aqui para vocês, né? Às vezes é muito bonito no slide, mas vamos conhecer um pouquinho da tela ali do sistema, vamos ver um pouquinho de como isso acontece na prática. Então, para isso, eu trouxe aqui o nosso mestre de obras, tá? É um bot, tá? Um bot bem simples aqui que a gente tem, só para vocês fazerem um paralelo ali de como a gente pode estar explorando essas ferramentas no dia a dia de vocês. E a ideia é que esse bot aqui seja uma ferramenta onde o usuário que está lá na obra, o profissional que está lá na obra, consegue estar fazendo solicitações aqui diretamente pro bot e armazenando essas informações lá no nosso BPM, tá? Então eu vou dar um oi aqui pro bot, ó, e ele vai trazer um botão aqui para mim chamado iniciar BPM. Toda essa árvore de diálogo aqui, ela foi construída diretamente dentro da ferramenta. Então você consegue personalizar isso aqui para sua necessidade, para aquela necessidade, às vezes, que você vai ter às vezes, só de um determinado evento de lançamento, só para uma determinada venda, né, para uma determinada situação que você quer criar, você pode estar construindo seu diálogo e o usuário interage aqui com botões, com imagens, enfim, tá? E aqui eu vou colocar aqui para ele fazer um lembrete de pedidos, tá? A ideia é que o mestre de obra vá visite lá a obra da empresa, converse lá com os profissionais, e os profissionais estão pedindo, às vezes, para ele lá, precisa comprar um material XPTO, precisa de um EPI novo para o profissional que acabou extraviando dele, enfim, né? Então, a ideia é que ele use aqui a ferramenta para facilitar essa questão. Tá? Esse lembrete pode cair para ele, como pode cair depois para um time, né? Para um time que já é responsável por pegar essa solicitação e dali para frente já iniciar o processo dentro da empresa. Tá? Então, eu vou colocar aqui uma informação simples só para comprar um EPI, tá? E eu vou colocar aqui o meu usuário da plataforma.
Tá? Então, nesse momento, o nosso bot está fazendo a chamada ali do nosso BPM e ele já iniciou uma solicitação para mim lá dentro da plataforma. Tá? Quando eu abro aqui a plataforma, ó, já chega a notificação. Tá? Aqui é um pouquinho da tela de como o usuário recebe essa solicitação lá, né? Então, poderia ter um time que trabalha nesse atendimento. Eu vou atualizar aqui para que vocês vejam. Então, ele gerou aqui o ID da solicitação 870, tá? Então, está aqui o ID da, da solicitação 870, pedido de equipamento. Quando a gente acessa aqui, a gente já tem o formulário que também foi personalizado para interagir com o bot. Tá? Então, aqui, no caso, é um simples exemplo de lembrete de pedidos de comprar o EPI. Tá? E aqui eu poderia estar, depois, aproveitando dos mecanismos do BPM para estar encaminhando esse processo aqui para as próximas etapas. Tá bom? Esse aqui é um caso prático, bem bobo, tá, pessoal? Só para vocês entenderem um pouquinho de como a gente pode realizar ali o apoio para vocês, tá? E agora eu abro aqui para questões de dúvidas, tá? Ou caso, não sei como é que tá ali a questão do cronograma, se o pessoal da Tarraf vai falar primeiro, ou depois a gente fala das dúvidas. Vamos lá, Christian. Deixa eu só fazer uma provocação, caso você consiga. Você consegue abrir aquela construção desse BPM ali, a estrutura dele, só para exemplificar para o pessoal? Claro. Bom, aqui eu tenho o formulário, tá? Essa aqui é a experiência, pessoal, E do o bot usuário que... também, tá? Se possível, só abrir. Qual que foi a estrutura do bot e a estrutura desse BPM? Como que foi construído na plataforma? Beleza, beleza. Bom, então assim, gente, esse formulário, ele foi, né, todo esse processo, ele foi construído diretamente, tudo aqui dentro da plataforma, tá? Esse formulário aqui depois já vou mostrar para vocês como a gente constrói ali. Esse aqui é um pouquinho da experiência do usuário que interage com o processo, não é o cara que está construindo, né, o processo. Aqui ele tem a possibilidade de estar visualizando detalhes das tarefas, né? Todas essas informações aqui, ó, são informações que às vezes a gente pensa que que são informações bobinhas, assim, como qual foi a data que iniciou a tarefa, qual foi a data que começou o processo, né? Quem foi o solicitante, enfim, tudo isso, né? Quando a gente está interagindo no dia a dia processos com recursos humanos, é quase que inviável a gente ficar armazenando. Porém, quando a gente está usando uma ferramenta como o BPM aqui, a tecnologia já está ali por baixo, armazenando tudo isso de forma automática, gravando essas informações para que a gente consiga depois estar gerando indicadores e entendendo onde estão os gargalos e promovendo, né, aquela questão da cultura data-driven que eu comentei com vocês anteriormente. Tá? Então aqui já vai também uma aba de anexos, o histórico de todo o rastreio do processo, e aqui a gente tem a questão do andamento do processo. Caso o usuário tenha permissão, ele também consegue visualizar o desenho desse processo, tá? Deixa eu abrir aqui para vocês a área de construção do processo, para que vocês vejam um pouquinho de como a gente faz esse tipo de situação aqui, tá? Vamos lá, se a internet me ajuda um pouco aqui. Beleza, deixa eu buscar aqui pelo nosso mestre de obras, tá? Bom, então essa aqui é a área de construção, ó, pessoal. Aqui a gente parametriza as informações do processo, né? Qual que vai ser o título dele, né? Se a gente quiser colocar um ícone, alguma coisa para ele ficar um pouco mais interativo com o usuário, vale lembrar que ele não precisa ser acionado somente através de um bot, ele pode ser diretamente acionado dentro da ferramenta do próprio BPM. A gente coloca aqui qual formulário que a gente vai estar trabalhando e a versão desse formulário. Ele também já controla todas essas questões
dentro da própria ferramenta. Tá? Aqui para vocês conhecerem um pouquinho, essa aqui é a área de construção do formulário. Ó. Uma internet talento, eu já vou aproveitar aqui para ir abrindo a área do bot para mostrar para vocês. Beleza, vamos lá. Enquanto isso, pessoal, se tiverem dúvidas, vão registrando ali no chat, tá? Que depois a gente vai bater um papo em relação a isso aí, tá? Peço desculpas para vocês em relação à estabilidade aqui. Já está até com algumas obras aqui do lado da empresa, eu estava até um pouco preocupado em relação aos ruídos aqui, tá? Bom, então aqui seria a parte do formulário, só que ele não está caindo lá dentro do nosso processo. Parece que ele quer criar um formulário novo. Deixa eu vir aqui. Formulários. Deixa eu pesquisar aqui por mestre de obras. Agora, deixa eu ver como é que está o nome dele aqui. Dá para eu ver por aqui. Solicitação, chamada. Qualquer coisa, Christian, do próprio case da Tarraf, eles vão apresentar também, tá? Um formulário É? construído, então, Aham. era só mesmo para dar uma noção para o pessoal do que é a ferramenta, como que é as coisas ali, tá? Sim. Aqui, deixa eu ver se eu consigo rapidinho, pessoal. Tô com um pouquinho de instabilidade na internet. Eu vou deixar essa parte para Tarraf ali. eh, E aí, qualquer coisa também a gente pode depois tá mostrando em outro momento, com um pouquinho mais de calma essa questão, tá? Só para a Perfeito. gente não se estender muito aqui. Falar aqui um pouquinho do bot, tá? Ah, aqui, ó, toda a construção do diálogo foi feito diretamente aqui dentro da própria ferramenta. A gente coloca aqui todas as mensagens de usuário, né? Que o bot tem que entender que ele está falando sobre esse assunto. Então, cada vez que eu falo qualquer uma dessas mensagens, ele vai me trazer essa resposta. E aqui nessa resposta, a gente está fazendo uma chamada de uma API, tá? Para iniciar um processo de BPM. Por fora da plataforma. Por que por fora da plataforma? Porque o bot, ele é uma ferramenta que a gente consegue publicar ela em um site, né? A gente consegue colocar ela lá na tua página, né? No aplicativo teu e tudo mais. Então, a gente consegue estar interagindo com essas APIs que fazem com que a gente simule uma operação de usuário, né? Através de algo aqui que a gente desenvolve para fazer essas integrações. Beleza? Então, esse é um pouquinho da cara para que vocês tenham um pouquinho de um primeiro contato, uma ideia aqui com esse tipo de ferramenta, tá? Agora eu acho que a gente passa então para a Tarraf, Kleber, ou já Isso, toca as dúvidas aqui? vamos aproveitar para o case da Tarraf. Tem algumas poucas perguntas aqui, tá? Depois a gente, ao final da apresentação da Tarraf, a gente responde aqui, tá bom? Beleza. Fabi, contigo, vamos lá? Olá, vamos lá. Vou compartilhar aqui para a gente iniciar, então. Pode habilitar sua câmera se quiser, tá? E apresentar. Ok. Todo mundo já está vendo? Boa, tá na linha. Legal.
Então, vamos lá. Bom dia a todos. Obrigada aí, Kleber, Sênior Mega, Abrainc, obrigada aí pelo convite. Estou aqui com o Matheus, que faz parte aqui do time de TI, né? Nós somos um time composto por desenvolvedores, ele lidera o time. Além disso, a gente também tem, né, um time de sustentação, de projetos, então a gente incorpora aqui, né, toda a área de tecnologia para atender aí a Tarraf, tá bom? Vamos lá, deixa eu passar aqui Deixa eu ver se... Só um minutinho. Então, a gente vai falar, né, especificamente do BPM, que é um case aí que a gente está já, né, que nós falamos e mostramos com o Kleber e construímos. Primeiramente, para quem, né, com certeza, acho que todo mundo já tem ouvido falar da Tarraf, mas nós somos uma empresa cuja nossa missão, nosso propósito realmente é inspirar, né, proporcionar aí às pessoas um espaço ideal para que eles vivam novas experiências, para que eles escrevam suas histórias. É uma empresa, né, com 72 anos de história, com muitas realizações e que tem no nosso DNA aí a inovação, né? Então, nós trabalhamos com a inovação dentro do nosso dia a dia, em tudo que a gente fala, a gente gosta realmente de pensar em como construir melhor, né, cada processo, cada situação. E o BPM da Sênior, né, que nós adquirimos em 2019, nós implantamos a parte do G5, da folha de pagamento. Em 2020, a gente entrou, né, na sequência mesmo da implantação com a plataforma da Sênior X. Tá? E a partir de então, nós já tínhamos essa dor, né? E por isso até que a gente, acho que talvez tenhamos sido assim, os primeiros a desenvolver os fluxos com a ferramenta do BPM, porque nós tínhamos a dor de... a gente sabe que o RP e demais soluções existem, né? Tentando definir o processo automatizado dentro de todas as áreas, mas que ainda existe processos que precisam, né, que não estão incluídos dentro dessas soluções, mas que precisam ser administrados, e aí pegando o gancho do que o Christian falou, né, ter rastreabilidade, integrar com as outras tecnologias que a gente tem incorporado, né, ao escopo total. Então, por isso, né, as grandes demandas aí, e nós fomos construindo. Então, hoje a gente tem aí por volta de 28 fluxos desenvolvidos em atividade, em operação, tá? Cada um dos fluxos, as áreas vão trazendo ideias para a gente. A partir do momento que a gente coloca o primeiro, a gente sentiu aí que as áreas perceberam o ganho, tá? E com isso, então, a gente elaborou, e aí eu vou trazer para vocês aqui 2 cases, tá? O primeiro foi construído para a elaboração ou alteração de minutas de contratos, tá? O que acontece? Nós fizemos nós tínhamos, né, a partir do momento que a gente trabalhava, desde a implantação do Mega e tudo mais, com a questão do lançamento de um novo empreendimento e de todas as etapas de construção para esse lançamento. Dentre eles, a minuta era uma situação que a gente tinha um alto... ela impactava de uma forma muito forte dentro desse processo. A gente tinha uma cobrança de cada área com as suas devidas atribuições e responsabilidades, e essas cobranças eram feitas por e-mail, e aí a gente percebeu que, né, os e-mails se perdiam, eram várias trocas, eram conflitos porque uma área estava com uma pendência, outra área ainda não sabia quando seria entregue ou não. E aí, o que a gente fez com tudo isso? A gente trouxe para o BPM, implementamos uma solução para esse fluxo, e esse fluxo, então, ele trouxe para a gente alguns que eu elenquei aqui, mas que são vários, a gente se percebe neles assim, né, por muitas questões. Então, a gente consegue hoje manter um histórico de todas as
elaborações dessas minutas para cada empreendimento. A gente tem um SLA, então, ao final de um processo, a gente consegue medir lá qual é o tempo, aonde demorou mais. A gente tem a cobrança automatizada, então, dos responsáveis para cada fluxo, no momento do aprovador responsável por aquele processo, ele é cobrado, né, automaticamente nos e-mails. A gente tem claramente, a partir do momento que a gente colocou isso dentro de um processo, a gente percebe o quanto a gente ainda precisa melhorar o processo. Então, a gente vai aperfeiçoando, a gente vai criando novos processos dentro dele mesmo, e, no final, o objetivo, né, tanto que, né, uma das telas ali do Christian, né, é dar segurança, dar flexibilidade, confiabilidade. Então, a gente consegue também trazer aí para o processo uma segurança de que as informações geradas e que o contrato, né, nesse caso, tem ali a certeza de que está sendo gerado com base em todos os itens que foram aprovados. Para vocês terem só uma ideia, eu trouxe aqui algumas... a tela, então, por exemplo, um formulário desse BPM que nós construímos, ele tem inúmeros campos para serem preenchidos. Então, só a tela de formulário, nós temos essa tela, tem esta tela também. Então, o usuário que inicia esse fluxo, ele preenche os campos, tá? E ele vai startar esse fluxo. A partir do momento que esses campos foram preenchidos, ele começa a seguir, né, a cada um aí dos responsáveis. Então, por exemplo, a gente tem a área do jurídico, a gente tem a área da Secretaria de Vendas, o diretor comercial, a área da engenharia, o diretor financeiro, administrativo, CEO, o VP, comercial depois, novamente, para validar se aquela minuta realmente ficou coerente, e aí cai para a TI. A TI é que implementa, né, dentro do Vimob, que a gente utiliza, e da plataforma de minutas, ela implementa com todas as variáveis e condições comerciais, documentos, plantas, etc. Ela implementa essa minuta no sistema e aí passa por uma validação final de testes que a gente lança para concluir esse processo, tá? Nesse momento, pessoal, todos os usuários recebem um e-mail informando que o processo daquele empreendimento X, a construção daquela minuta, foi concluído. Para vocês terem ideia, um fluxo de minutas, ele tem, no nosso caso, a construção, ele incorpora todas essas regras. Nesse caso... Caiu? A apresentação... Ah, tá, você vai abrir aí, né? Beleza. Vou. Desculpa aí, pessoal. Então, assim, nesse caso, são várias decisões, né, em que a gente aí, porque essa minuta, ela está sendo construída, então, o fluxo, se seguisse 100%, né, na linha, ele seria mais simples, mas tem ali as decisões e, enfim, ele atende aí aos nossos critérios do processo, tá, para ser concluído, ok? Um segundo case que a gente traz aqui, esse case é mais novo, o da minuta a gente já tem, acho que uns 2 anos, né, em atividade. Esse case de calção, ele é um case que a gente que colocamos agora, em meados aqui, em junho, e estamos... já trabalhando com ele, que é a calção, que também acredito ser uma dor aí para todas as empresas do nosso segmento, né? O que a gente tem nesse caso? O processo de calção, né, que está no nosso fluxo para cada uma das obras, ele, para ser seguro, né, ele precisa aí ter todas as confirmações de que aquele parceiro, aquele empreiteiro pode, né, ao final do seu serviço, receber o valor que ficou, né, em calção. E aí, para nós aqui, são várias as áreas que participam desse processo, né? A gente tem a engenharia, o gerente de obra, assistência técnica, jurídico, administrativo de obra, e tanto quanto de minutas, a gente também
o processo era feito todo por e-mail. E a grande questão, né, entre o fornecedor solicitar, o agente liberar, tinha os ruídos nessa comunicação. Oi. Fabi, só um minutinho. A tela ali do Teams está na frente do ganhos. Você consegue minimizar ela ali? Vou minimizar. Boa, pronto. Valeu. Obrigada, Kleber. Então, a gente pensou também nessa solução, né, para construir aí o BPM que pudesse automatizar o processo de calção. Qual é o processo, então, que nós implementamos? Ele é composto por duas partes, tá? A primeira, a partir do momento em que eu tenho o serviço concluído, eu inicio um BPM automaticamente, tá? Então, eu tenho a data de conclusão daquele serviço, daquela obra, daquele empreiteiro, e eu conto dentro desse processo 180 dias e automaticamente eu habilito um BPM iniciando o processo para que ele seja realizado, tá bom? Neste processo, eu tenho aí várias áreas que contribuem para que ele fique concluído. Após a conclusão daquele processo de calção, que foi startado automaticamente, ou seja, eu garanti que esse empreiteiro ou fornecedor está de acordo com todas as nossas regras, né, todas as nossas necessidades de controle, aí eu habilito para que o empreiteiro possa solicitar o recebimento deste valor. Então, ele abre, né, novamente mais um fluxo a partir do momento que o empreiteiro dá um ok, isso é feito dentro de um portal que a gente tem para fornecedores, ele deu um ok, nós habilitamos também um novo fluxo automatizado para que esse pagamento seja enviado para a tesouraria para que ela realize o pagamento para o empreiteiro, tá bom? Ganhos com tudo isso, gestão de todas as calções em andamento, de cobrança de cada responsável, transparência na relação com o fornecedor, porque a gente tem, né, essa transparência como também algo que a gente gosta muito de realizar com os nossos parceiros, segurança, mais uma vez, né, dentro do processo, com todas as informações, o histórico e o SLA. Então, dentro de tudo isso, a gente consegue aí medir esses fluxos. O formulário de calção é mais simples do que o formulário de minutas, ele tem aí poucos campos para serem preenchidos e que são preenchidos automaticamente, tá bom? A partir do momento que deram 180 dias. A partir do momento que ele foi startado, começam aprovações. O primeiro processo cai para um gerente geral de obras, depois pode cair ou não para uma suspensão, se ele concluir que aquela calção ainda não está sendo possível ser liberada. Se ele concordar, vai para o jurídico também pode suspender ou não. Depois o jurídico vai para o administrativo de obra, que também pode suspender ou não dentro da sua área e atividade. Por fim, vai para assistência técnica para ver se tem algum processo, né, em andamento para esse empreiteiro, que também pode suspender. Vai para aprovação do diretor da área, aprovação da diretoria e se encerra, tá? O fluxo, nesse caso, ele é mais simples, ele tem, né, regras de negócio imputadas, mas de uma maneira mais simples. Neste caso desse fluxo, só para vocês terem ideia, eu até coloquei aqui em cima, né? A gente já trabalha com um SLA automático, então a gente já tem um time para ele ser executado e a gente já começa a falar, mandando mensagens para os responsáveis que a tarefa pode expirar em X tempo e que ele precisa realizar aí o processo, tá bom? O formulário, depois que esse primeiro processo, né, falando assim, a calção ok, pode ser paga, a gente cai para um novo formulário, que é a partir do momento que o empreiteiro solicita, que também é preenchido automaticamente, é um fluxo simples, né, dentro desse formulário, e as aprovações, feito isso, a gente vai fazer a elaboração de um termo, esse termo é anexado, libera a AP, e esse termo aqui é por conta, né, do Mega, que já realiza o pagamento da calção,
tá? Então, eu não tenho mais que ficar, olha, agora eu tenho que pagar, e aí passa por todas as áreas de novo. O fluxo, uma vez aprovado o primeiro, a parte 2 é meramente o pagamento, tá bom? E esse fluxo, mais simples, inclusive, que o primeiro e o segundo, é para realizar só o pagamento da caução do fornecedor. Ok? É isso. Abro aqui para vocês perguntas. Kleber, estou à disposição de vocês. Deixa eu parar de Muito compartilhar aqui. Muito bom. Nossa, fechou com chave de ouro aí, pessoal. Então, vocês viram assim que todo esse fluxo não houve necessidade da Tarraf aguardar desenvolvimento e entendendo o que a Fabiana colocou, que às vezes o RP tem lá um foco, um conceito, e muitos dos processos têm que ser criados e personalizados pela empresa, e esses exemplos que a Fabiana deu foi exatamente como que ela, com a autonomia que ela tem com a ferramenta, conseguiu construir o seu fluxo, sistematizar para que não ficasse tudo perdido em e-mails, em papéis e tudo mais, né? Então, tirando os benefícios aí de toda o que a plataforma possibilita, tá? Obrigado, Fabiana, tá? Obrigado mesmo aí por ter apresentado na prática aí para o nosso público aqui esse processo. Vamos ver algumas perguntas, então, aqui. Deixa eu pegar aqui a primeira. Acho que essa aqui é talvez para o Christian. Christian, o BPM funciona basicamente como Monday? O Monday é uma ferramenta para a gente controlar. Opa, vocês estão me ouvindo, pessoal? Gente. Sim, Christian, eu vou dar um lembrete para o pessoal aqui, antes da gente ir respondendo as dúvidas, enquanto o pessoal ainda está aqui, porque muita gente às vezes já vai sair porque deu uma hora de reunião. A gente vai colocar aqui nos comentários o link para nossa LP. As pessoas podem se cadastrar ali, caso elas queiram receber um tenant para usuário, para explorar um pouco mais a plataforma. A gente tem um período ali gratuito para utilização. Provavelmente o Christian ia falar mais para frente isso, mas é só para a gente, enquanto as pessoas estão aqui, saberem que podem solicitar esse tenente para usuário. A gente tem um fluxo de onboarding, onde a gente informa como habilitar, onde a gente tem as informações de treinamento e curso. Então, a gente vai colocar aqui o link, e aí vocês conseguem solicitar ali, tá? De forma gratuita. Desculpa, agora pode ir para as perguntas. E eu vou aproveitar esse seu recado, e pessoal, essa ferramenta, ela não é só para quem tem ou RP Mega ou RP UAU, que também é da Globaltech, que é do nosso grupo, tá? Ela está disponível para qualquer tipo de empresa, seja qual for o sistema que ela tenha, qual for o RP, tá ok? Claro que quem tem o Mega, quem tem a solução UAU, isso tudo, tem muitos processos que a gente está construindo que já vai fazer parte dos nossos produtos integrados. Quem tem outras ferramentas vai poder se integrar com os recursos dessa plataforma de forma também tranquila. Por isso que é importante esse recado da Sheila, que quem quiser, qualquer um está habilitado a já solicitar acesso a essa ferramenta e tem ali um período trial, um período free que pode ser utilizado para teste e depois podem ser avançado aí em outros processos, tá bom? Cristiano, então, vamos lá. Manda aí, dá para equiparar, como que é? Bom, em alguns conceitos elas são parecidas, né? O Monday também é uma ferramenta para a gente controlar algumas atividades, a gente consegue personalizar algumas coisas lá à nossa maneira, mas vão ter mecanismos que elas acabam sendo bem distintas, tá? Eu não sou especialista lá no Monday, já usei algumas vezes ali como usuário, mas em alguns conceitos elas são parecidas, né? Inclusive o BPM substitui o Monday em muita coisa, né? Caso vocês queiram controlar tarefas, formulários, enfim, né? Operações, o BPM consegue ajudar aí nessa jornada, tá? Muito bom. Valeu, Christian. Uma próxima aqui, da Adriana. Nesta ferramenta de Sign, aviso de férias com assinatura eletrônica? Hoje, somente o recibo de férias tem assinatura eletrônica. É isso, Adriana? Entendeu? Ela fez um complemento ali só no fim, né? Isso. Bom, Adriana, obrigado pela pergunta, tá? Sim, com a ferramenta do Sign você consegue assinar qualquer documento PDF, tá? Você consegue estar anexando ali dentro de um envelope de pagamento e construir também isso integrado ao seu sistema de gestão, se for o caso, tá?
para quem utiliza o painel de gestão da Sênior, né, já tem ali algumas rotinas integradas para a assinatura dos documentos de férias, utilizando por baixo do capô ali a nossa ferramenta de Sign, sim. Mas a ideia é você construir os envelopes e os documentos que você quer assinar diretamente dentro da ferramenta. Boa, Cristiano. Mais uma da Adriana aqui. Existe algum treinamento específico para essas ferramentas? Tem um canal, né, Christian? E também... Existe. Existe sim. A gente tem um canal no YouTube lá, com uma série de tutoriais, né? Pegando até o gancho na fala da Sheila, a gente tem ali um local para vocês se cadastrarem, vocês receberem um tenant com... o tenant é um ambiente, tá, pessoal? É vocês receberem uma plataforma para vocês acessarem e construírem BPMs, bots, igual a gente estava mostrando anteriormente. Então, tudo isso tem lá uma faixa gratuita, sem custo nenhum, e a gente tem daí, durante esse processo, né, o time de onboarding vai mandando material para vocês conseguirem, né, sair do zero ali e começar a dar os primeiros passos da ferramenta, tá? Muito bom. No exemplo do Analytics, só mostrou gráfico de área. Teriam quantos outros visuais gráficos? Deixa eu aproveitar só para ajudar nessa pergunta, Christian. Aquilo foi uma demo, né? Um Analytics que o Christian acho que colocou ali com print, mas o que acontece? O Analytics, ele é possível de se personalizar com as informações que a empresa deseja. Para isso, tem um conceito ali de você criar fontes de informações para esse Analytics. Seja qual ERP você tiver, você consegue criar ali fontes de informações, buscando dados desses sistemas que você tenha. Por exemplo, no caso aqui da Mega, nós já estamos construindo essa fonte de informações e montando analytics que vão ser padrões de produto, como analytics de obra, né, que nós já estamos avançando aqui, vai ser entregue agora dentro desse semestre nativo da ferramenta Mega. Porém, quem tem outras ferramentas pode se construir o seu analytics. Tá? Então, vai depender muito aí de qual que é a necessidade da empresa e o que ela quer visualizar, porque essas visualizações também vão ser personalizadas, tá ok? Essa é a linha do Analytics, certo, Christian? É isso aí, é isso aí. Além daqueles que a gente mostrou ali, a gente tem hoje a possibilidade de estar trabalhando com 16 gráficos diferentes, tá? Até posso compartilhar aqui com vocês, pessoal, rapidamente, para que vocês entendam um pouquinho da jornada de como a gente cria o Analytics, tá? Então, o Kleber estava comentando ali a questão da fonte de dados. Primeiro, a gente prepara essa fonte de dados em um outro local aqui da plataforma, tá? E aqui eu vou selecionar, então, essa fonte, uma fonte qualquer aqui. Agora a gente seleciona qual gráfico que a gente vai querer estar utilizando. Então, a gente pode trabalhar com barras, mapa de calor, radar, mapa, pizza, medidor, enfim. Tá? Aqui a gente já tem um conjunto aí de 16 gráficos diferentes para estar criando aqui dentro da ferramenta. Boa, Cristiano, muito bem. Pergunta do Nilson aqui. Entrei um pouco atrasado, desculpe. Essa ferramenta contempla os contratos atuais ou terão que ser contratados à parte? Aqui, Nilson, é o seguinte, se você já tem algum produto da Sênior e tudo mais, é importante que você entre em contato com o executivo aí que te atenda, né? Seja da Mega, seja da Sênior e tal, para entender como que é essa habilitação, entender os modelos de negócio, enfim, né? De cobrança, tá? Então, eu recomendo isso, que você tenha contato aí com o executivo de contas aí que atende, tá? A vocês, né? Se você já tem um produto Sênior. Se você tem algum outro produto que não seja Sênior, aí o pessoal próprio da plataforma, através do formulário ali, vai poder fazer esse onboard com você e explicar, tá? Então, é importante realmente ver com o executivo se já está habilitado para você, se não está. Se você quiser que habilite, o próprio executivo que te atende aí já vai te direcionar para fazer essa habilitação. Beleza? Isso, né, Cristian? Oi? Pode falar, Sheila. Eu só ia fazer um parênteses de que, de qualquer maneira, a pessoa pode se cadastrar ali na LP, se ela se sentir mais à vontade ou quiser já acelerar e falar com o executivo ao mesmo tempo, se cadastrar ali pode. É só informar que já é cliente sênior no campo de observação, tá? A gente perfeito. agiliza também para ver qual executivo que atende, enfim. Isso, legal, Sheila, muito bom. Vamos lá.
Grita, pessoal, pessoal, desculpem, tá? Nós realmente estávamos com instabilidade a hora que o Christian foi apresentar e já está se resolvido e bom, tá? Então, né, Christian, não foi... essas ferramentas estão disponíveis para usuários da construção civil, Mega CVCRM? Sim, né? Eu acho que já está disponível dentro da Mega. Aí tem o Tenant, né? Que é essa habilitação que é importante fazer para ter acesso, né? Com relação às ferramentas que são megas, a gente já tem integrações nativas, já está dentro da evolução dos nossos produtos, como, por exemplo, quem tem o módulo de empreiteiros, lá da engenharia, que precisa gerar contratos de empreiteiros, esses contratos nativamente hoje já estão subindo para a ferramenta de Sign. No caso do processo de vendas, que é um pouco que o CV, CRM aí atende, quem utiliza o Vimob, que é um caso, por exemplo, da Tarraf, que usa o nosso produto de gestão de vendas, vai receber nativamente essa integração do contrato de venda com o Sign. Quem utiliza, por exemplo, um outro sistema, que no caso o CV e CRM, pode ser construído. Então, se você tem a plataforma e queira fazer uma integração com o CV CRM, pode ser construído também essa integração dessa ferramenta com a nossa plataforma, tá? Aí tem lá as APIs, tem que ver APIs para se comunicarem, mas aí dá para ser construído sim, tá? Qualquer fluxo aí, como a gente falou, a X-Platform é uma ferramenta agnóstica conectada a qualquer tipo de sistema. Quem já utiliza as nossas soluções vai ir recebendo essas integrações de forma nativa, de evolução do produto, e quem não tem, aí tem que se construir as integrações, tá? Mas dá para utilizar sim. Tá, obrigado, beleza. O BPM da Patrícia, o BPM terá a funcionalidade de iniciar fluxos simultâneos sem a necessidade de seguir uma fila de análise? Para ti, Cristian. Tá no mudo, Cristian? Consegue sim. A gente não tem aqui uma limitação de quantos fluxos a gente vai criar aqui dentro da ferramenta, de quantas solicitações a gente vai começar a interagir aqui com a ferramenta ao mesmo tempo. Isso é tranquilo, tá? Talvez a dúvida da Patrícia está um pouco relacionada a atividades simultâneas. Então, eu fiz uma solicitação, por exemplo, de um desligamento de um colaborador e, ao mesmo tempo, eu tenho que comunicar a TI, o jurídico e o departamento pessoal, por exemplo, né? Então, a gente tem aqui já um mecanismo para iniciar essas atividades já de forma paralela, que a gente chama aqui, tá? Então, através desse componente aqui, ó, a gente coloca que ele tem que iniciar várias tarefas aqui em paralelo, tá? Então, eu vou colocar aqui que a partir do momento que o BPM pegou essa rota aqui, né, ele vai iniciar a atividade 1, a atividade 2 e a atividade 3 ao mesmo tempo, tá? Depois de uma determinada solicitação que pegou essa rota aqui, tá? Aí, Patrícia, eu não sei se era bem essa a tua dúvida, se não for isso, detalhe ali um pouquinho mais para a gente conversar. Muito bem. Vamos lá, a pergunta aqui da Aline agora. Bom dia. Para criar a pasta de assinaturas, aonde possamos anexar todos os documentos de assinatura, tem que ser feito um a um. Mas onde se tem 1.200 funcionários não é interessante. Teria que ter a mesma opção de recibo de férias para disponibilização a cada colaborador de uma só vez, em apenas um envio. Um comentário, Cristian, não sei se você entendeu. Tem alguma... Sim. É porque lá por baixo, provavelmente ela deve estar usando o painel de gestão para fazer essa coleta de assinatura do recibo de férias. Aí ele já tem lá por baixo a utilização do recibo em lote toda configurada, tá? A gente tem hoje aqui, Aline, para te ajudar nessa questão, a funcionalidade do Sign, que é o envelopes em lote, tá? Aí eu recomendo tu pesquisar um pouquinho na documentação em relação a esse envelope aqui. Se tu já utiliza a plataforma, dá para entrar em contato com o suporte também, se tiver alguma dificuldade, alguma coisa assim, né? Levanta essa questão para a gente ir te apoiando ali no dia a dia. Mas a ideia é usar um envelope em lote para esse tipo de situação, tá?
Legal que... Pode falar. A Adriana também comentou Isso. sobre o questão do aviso de férias, tá? Eu até estava dando uma olhada aqui na documentação do painel de gestão e a assinatura eletrônica ela já está atendendo os dois processos, tá? Tanto o recibo quanto o aviso. Aí talvez tenha alguma questão de configuração ali do ambiente dela, talvez seja interessante ela pesquisar, pegar esse material aqui. Então, eu vou compartilhar também no chat aqui com todos. E se tiver alguma dificuldade, alguma questão, trazer aí para o time de suporte da Sênior para destravar isso ali lá no dia a dia dela, tá? Tudo bem. Bom, acho que temos uma última aqui, Christian, do Paulo Júnior. A ferramenta Connect se assemelha à ferramenta como Make, Zapier ou N8N? Dessas ali eu conheço só o Zapier, tá, Paulo? Mas muito obrigado pela pergunta. E sim, ela é uma plataforma iPaaS, tá? Que a gente desenvolve novas integrações e gerencia novas integrações, tudo dentro de de uma ferramenta SaaS, né? Sem a gente precisar ter um servidor, né, web para publicar essas nossas APIs e tudo mais. A gente desenvolve tudo e gerencia tudo dentro da ferramenta. Muito bem. Eu acho que, pô, que bacana que a gente tinha um público aqui que já está utilizando a ferramenta, já tem, né? Já está em operação aí. Eu fico muito feliz aí. Acho que finalizamos aqui as perguntas. Pessoal, espero que a gente tenha contribuído aí com a visão de todos sobre o potencial que nós temos aí da plataforma. Renato, tá por aí? Opa, claro, aprendendo Beleza. bastante aí com vocês aí, muito feliz aí, acho que foi uma reunião bem produtiva. Acho que realmente o interesse das pessoas é muito grande, tanto com a plataforma, o case, e aí realmente o interesse aí dos usuários em ver os detalhes. Acho que isso é muito importante, acho que é muito importante esse trabalho de vocês, para a gente conseguir melhorar a transformação digital, gerar cada vez mais plataforma, tecnologia, e acho que a gente tem que fazer mais esse tipo de reunião aí, levando as novidades que vocês fazem, que são muitas, né? E também para tentar aí cada vez mais atender aí as necessidades do nosso setor, né? Nem vou chamar de dores, mas coisas que realmente são inevitáveis, porque realmente cada dia a gente tem uma coisa nova, acho que o mundo está ficando cada vez mais, acho que o gráfico ali, né, do pessoal que adere cada vez mais rápido, né, o chat GPT em relação ao Instagram, e vai ser cada vez mais assim, né? Então cada vez vocês vão ter mais trabalho, vão precisar estar cada vez mais conectados aí para a gente passando as necessidades e vocês aí serem os cumpridores aí dessa necessidade com a tecnologia e inteligência aí da Sênior, aí acho que foi excelente aí a disponibilidade de vocês dois aí, do Kleber e do Christian, para poder responder essas dúvidas e principalmente aí tá nessa, o mais importante vocês como desenvolvedores de sistemas é estar ouvindo aí a necessidade do usuário, né? Isso que eu acho que é a minha mensagem final, porque é daí que nascem as dores, as necessidades, é aí que vocês resolvem aí com a inteligência de vocês. Muito bom, Renato. Obrigado novamente aí pela parceria. Só voltando aqui o recado, pessoal. Então, eu acho que para quem nos conhece já, né, nós temos aí sistemas bem especialistas para o segmento, né, nosso RP, com várias ferramentas ali já que a gente coloca no mercado, né, para as várias jornadas aí da cadeia da construção, desde lá viabilidade até contabilidade, financeiro, back-office, enfim, né, vendas, a gente tem uma série de ferramentas aí, para quem não conhece, quem quiser entrar lá no site da Sênior, dá uma procurada lá por soluções para construção, temos uma gama muito boa lá de produtos, né, hoje nós somos duas empresas que faz parte desse grupo, Globaltech e Mega, fazendo parte aí dentro de todo esse ecossistema de soluções para construção, e a plataforma, né, a gente vem trazendo aí como uma solução realmente que vai apoiá-los aí na composição de todas as jornadas que as empresas construtoras, incorporadoras aí precisam utilizar. Bom, fico por aqui. Christian, recado final. Sheila, obrigado aí pelo apoio de organizar todo esse evento, tá? Muito bacana, estou bem satisfeito aqui. E vamos para a próxima. Vamos, como o Renato colocou, trazer mais desses eventos aí para levar isso para o nosso público. Isso. Eu queria só realmente agradecer novamente, né, Kleber, a oportunidade aqui da gente trocar essa ideia com vocês. Agradecer novamente a Abraim e a Tarraf, né, por participar aqui com a gente. Agradecer a todos vocês que trouxeram dúvidas, a todos que interagiram, ou até mesmo
quem só veio adquirir um pouco mais de conhecimento, né? E também parabenizar aí pelo encontro, né? Eu acho que isso aqui é super importante e vamos coletar o feedback aí da galera e vamos trazer cada vez mais esse tipo de conteúdo para o pessoal. Boa. Fabi, estão aí? Deixa a gente ver vocês para dar um tchauzinho. Oi. Opa, estamos aí. Estamos aqui, sim. Obrigada, viu, pessoal? Muito obrigada aí pela oportunidade. Conte com a gente e a gente também conta bastante com vocês. Estamos aqui já coletando 1000 ideias, ó. 1000 ideias. Ótimo. Que bom, Fabi. Vamos lá. Conte com a gente, sim. Obrigado aí, tá? Novamente pela parceria, tá bom? Obrigada mesmo. Tchau, tchau. Tchau. Sheila, encerramos? Encerramos, gente. Obrigada pela participação de todos e até a próxima. Não esqueçam de se inscrever na LP para receber os usuários e começar a utilizar a plataforma e começar a transformação digital na empresa de vocês, viu? Obrigada, gente. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.